Depois de 7 anos de publicação desse blog, enfim chegamos ao artigo 1000. 1000 artigos falando de basquete, sua técnica, suas táticas, a formação básica. Falamos inclusive de política desportiva, do país e do basquetebol em particular. Pouco focamos o basquetebol internacional, porque acredito que no atual estágio precisamos centrar todo o nosso esforço ao soerguimento do basquetebol brasileiro. E estamos conseguindo por etapas, paulatinamente. O artigo de hoje foca um assunto que venho adiando há algum tempo, desde o NBB 2, que é a veiculação do vídeo de um jogo singular, de um jogo único, que foi a segunda partida que eu dirigi neste campeonato NBB 2, que eu dirigi o Saldanha da Gama em São Paulo contra o Paulistano. Tínhamos jogado na antevéspera com o Pinheiros, quando fizemos um jogo realmente duro, um jogo importante e que perdemos, e fomos enfrentar o Paulistano na sequência dessa viagem a São Paulo. Sequência essa que sucedeu a um trabalho de preparo de 18 dias em Vitória, onde eu peguei uma equipe claudicante, uma equipe derrotada, uma equipe subavaliada, e trabalhando duro, trabalhando com bastante energia, não só minha, como de todos os jogadores, conseguimos soerguer pelo menos a autoestima de todos eles. Prova foi o jogo inicial contra o Pinheiros e esse o jogo contra o Paulistano. Muitos leitores desse blog me perguntavam por que eu não publicava ou não veiculava esse vídeo. Eu dizia que tinha algo de particular, algo que somente com o tempo poderia decidir da veiculação ou não. E que pontos seriam esses? Bom, primeiro, que foi um jogo em que eu contava com 11 jogadores de mesmo nível, que se empenharam muito no treinamento, jogadores experientes, e que após esse jogo, que foi num domingo, na segunda-feira em Vitória, foi essa equipe praticamente liquidada, pelo menos de todo o esforço despendido até aquele momento. Houve um problema administrativo, de salários, e 3 jogadores dos mais básicos da equipe, no caso o Lucas Costa, o Daniel e o americano Mosley, foram afastados da equipe, antecedendo 2 semanas terríveis em que perdemos vários jogos que poderíamos ter ganho, para só na terceira semana retomarmos. Praticamente tivemos que reavaliar, tivemos que retomar todo um novo sentido de treinamento para que os 8 restantes, numa rotação bem crítica, conseguisse terminar o campeonato da forma brilhante como terminou. Era uma equipe realmente de grande potencial. Vocês verão nesse jogo do que eu estou falando. Um outro motivo foi um motivo quase que
pontual. Foi um jogo muito discutido dentro da quadra. Foi um jogo em que eu descobri uma síndrome na equipe, que era uma síndrome voltada à criação de um álibi para uma possível derrota. Então, jogadores que reclamavam muito de arbitragem, jogadores que se preocupavam muito com a arbitragem, exatamente quando, do meu ponto de vista, inconscientemente, eles estavam criando um álibi que justificasse possíveis derrotas. Derrotas essas que até aquele momento da equipe eram avassaladoras. E foi um grande problema que eu tive que enfrentar dali para diante, na continuidade do trabalho em Vitória. Outro fator foi o fator que é difícil de abordar esse tema, mas que foi o fator que vocês ouvirão na gravação, da extrema pressão que determinados torcedores exerceram sobre a equipe de caráter até racial. Foram ofensas muito graves e tinha um pequeno grupo de torcedores. E o que mais me magoou nesse jogo, a ponto de não querer veiculá-lo, não foi nem a questão das ofensas, foi a questão de que ninguém daquele ali presente do clube, da direção, da própria liga, foi a esses torcedores exigindo deles um comportamento mais humano em relação à equipe que estava na quadra jogando contra o seu clube. Bom, mais algo de muito importante, que é o fato mais que delineia essa vontade minha de agora veicular o jogo no artigo 1000, é a questão tática. Vocês verão nesse jogo algo que se tornou único dessa data, 2010 até hoje. De lá para cá, não houve nenhuma evolução tática no basquetebol brasileiro. Na seleção brasileira, o técnico Rubem Manhano tentou incluir a questão defensiva, realmente com bom resultado, a questão coletivista, mas está arraigado dentro das nossas equipes, desde a formação, um tipo de padronização de um sistema único de jogo, em que os arremessos de 3 pontos são exasperantes, é quase que a marca registrada do nosso modo de jogar, com defesas falhas e principalmente a não utilização eficiente dos nossos jogadores altos, exatamente numa hora que nós os temos em grande quantidade, inclusive jogando no exterior. E uma armação toda voltada a finalizações, quando uma armação basicamente deveria priorizar o conjunto da equipe. Então, nesse jogo vocês vão ver jogadores que não estão nominados como os das outras equipes, mas vocês vão ver um Amiel, um Lucas Costas, um André, um de Jesus, um Cazé, um Roberto, que nesse jogo conseguiu 25 pontos, 15 rebotes, num total de 42 que a equipe pegou contra 20 da equipe do Paulistano, um domínio absoluto das duas tábuas, e conseguir converter os seus 14 lances livres. Tanto é que foi nomeado pelo blog da Liga como o dono da bola daquela rodada. Assim como o Lucas Costa foi o 6º homem. Vocês vão ver 5 armadores, sempre jogando em duplas, numa combinação, sendo que nesse jogo perdemos logo de saída o jogador Munhoz, que era o jogador que mais eficiente nesse início de trabalho dentro da dupla armação, dos conceitos de dupla armação. Ele se afastou, teve uma contratura muito grave. Então foi a hora que eu tive a oportunidade de testar
os outros 4 armadores, no caso do Mosley, no caso do Daniel, no caso do Rafael, que é o Rafinha, e no caso do João Gabriel. Então, nesse jogo, podemos observar que foi um início de muitos erros. Não tantos quanto as faltas que deixaram de ser marcadas pelos juízes. Não foram 20 erros. Muitos desses foram faltas não marcadas, das quais eu nunca reclamei, das quais eu nunca interferi na arbitragem. Não só nesse jogo, como em todos os jogos. Eu não admito que técnico fique perdendo tempo dialogando ou pressionando a arbitragem quando a sua equipe precisa tanto da ajuda dele. Assim, vocês também observarão que foi um jogo em que eu só pedi um tempo. Um jogo dificílimo, eu pedi só um tempo. Por quê? Porque o meu trabalho básico foi no treinamento, que foi um treinamento extremamente minucioso, voltado totalmente à leitura de jogo. Então vocês vão ver uma equipe potencialmente forte, que depois foi diluída, mas voltou a ser forte lá para o final desse campeonato, depois de ajustes feitos. Mas vocês vão ver algo que de lá para cá nenhuma outra equipe fez. Jogando dentro do perímetro com seus homens altos, seus alas pivôs, ou pivôs móveis, como vocês quiserem definir, e fora do perímetro com 2 armadores, trabalhando em contato direto com esses pivôs, numa simbiose, numa unidade de bolas entrando e saindo dessas zonas, sem perdas de tempo, sem sinais, sem nada que pudesse atrapalhar a leitura do jogo e a criatividade desses jogadores. Foi um jogo em que nós fizemos 91 pontos, como no Pinheiros a equipe tinha feito 85, numa equipe que vinha de média, no todo turno do campeonato, de 68 pontos. Então houve uma evolução muito grande, houve uma tomada de posição a um novo modo de jogar, de ver o grande jogo, de atuar dentro da quadra, em todos os seus setores, nas alas, no centro e na armação, todos participando e não setorizando. Alguns arremessam, outros pulam. Então, o que é de importante nesse vídeo é o desafio que eu lanço agora aos técnicos da Liga, já que eu não posso lá estar, que desde desse NBB2 me foi vetada a continuidade desse trabalho, mas ele aí está. E eu faço o desafio: mudem a maneira de jogarmos o basquetebol. Criem novas situações. Otimizem os jogadores que possuem. Nossos homens altos precisam aprender ou reaprender a jogar como um ala, ou até com habilidade de armador. Vocês vão ver nesse jogo homens grandes driblando, fintando, correndo de quadra a quadra com a bola dominada, coisa que não se vê no nosso basquetebol. Então, jogando de frente para a cesta, trabalhando em conjunto. E algo que eu quero observar agora, antes de dar início à exibição desse jogo: nenhuma dessas jogadas que vocês vão assistir agora, nenhuma delas foram ensaiadas. Nenhuma delas foram tabuladas. Nenhuma delas se transforma, são formas coreográficas de jogo. Todas elas são produto da leitura de jogo naquele momento em que as situações são apresentadas a esses jogadores. Então, fica aí o desafio. Técnicos, vocês têm condições com as condições administrativas e econômicas das equipes que dirigem de mudarem um pouco determinados conceitos de basquetebol em nosso país. Criem algo de novo, saiam dessa mesmice endêmica, saiam dessa hemorragia de arremesso de 3 pontos, que é a prova cabal de que só o fazem por 2 motivos. Primeiro, porque não jogam lá dentro, não sabem jogar lá dentro. Segundo,
porque não tem defesa que marquem esse tipo de arremesso. Neste jogo, a equipe do Saldanha arremessou 9 bolas de 3 pontos e concluiu 5. São 15 pontos num universo de 91 pontos conquistados de 2 em 2 e de 1 em 1. Enfim, fica aí o desafio. Criem. Saiam desse marasmo em que nos encontramos. Se isso for conseguido, temos valores e talentos suficientes em nossos jogadores para voltarmos a ser aquilo que sempre fomos no cenário do basquetebol internacional. Bom jogo.